assunto. Eu já convido Léo Mota para entrar com a gente. Vem para cá, Léo, seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Coisa boa te receber mais uma vez aqui para a gente falar da importância, né, sobre esses dados, porque teve um aumento de 9%. Sim, próximo disso, 8,2%. Tá, e por que é tão importante, Léo? Senta com a gente. Por que é tão importante a gente falar sobre o assunto e fazer esse levantamento? Pode sentar. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez vez, seja bem-vindo, viu? Muito bom estar aqui novamente. É muito importante falar desses dados, né? Porque é uma população que faz parte da população, né, do Rio de Janeiro. E a gente tem sempre uma busca diária, né, minha principalmente pessoal, de mostrar que quem está ali fora são pessoas. Né? São apenas pessoas que têm N motivos para estarem ali. E o melhor de tudo é que pessoas também têm saído dali. Agora, Léo, hoje você é assessor, né, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Você viveu essa realidade, né? Você esteve nas ruas, você contou a sua história pra gente aqui no programa. Inclusive, o Léo tem um livro, assim, incrível, que ele fala dessa realidade que ele viveu, que ele conseguiu enxergar, ele conseguiu, né, achar uma saída. Por isso que é tão importante esse olhar, né, com relação a essa população, porque a gente sabe que muitas vezes não, na maioria das vezes as pessoas são discriminadas. Exatamente. Por diversos fatores, né? Por não estarem ali com a sua higienização em dia, né? Outros que carregam, né, a doença muito exposta da dependência química. Essas pessoas acabam sofrendo com a invisibilidade, com a exclusão. E a exclusão é um plano falido. Quanto mais excluída essa população, mais difícil vai ser a gente ter o resultado que todos nós, né, almejamos. Quem é que não quer, né, ver os filhos de alguém saindo da calçada um dia e voltando à sociedade? Como é que fica o coração, sabendo que aquelas pessoas estão vivendo tudo aquilo que você viveu um dia? Então, se tratando do censo, eu estive desde a elaboração até a execução, né, e a apresentação, que foi na última sexta-feira. O meu coração, ele transborda de realização, né, não de felicidade, porque tudo que engloba população de rua, eu não tenho nada feliz nisso, né? Porque se estamos ali é porque tem alguém na rua e quem está na rua hoje está sofrendo. O meu coração, ele vai transbordando de realização, se tratando do censo e tendo que executar, porque é uma política pública que a gente vai construir, que vai favorecer que pessoas dali saiam, né, daquela realidade ali, vai mover o poder público para criar estratégias e aplicação de uma política cada vez de melhor qualidade para quem ficou naquela situação, né? Então, mexeu muito comigo isso, né? Porque eu estava indo naqueles locais, na execução do censo, não para contar ninguém. Ali a gente estava para saber o nome daquelas pessoas, as suas demandas, o que levaram elas a estar ali, como andava também a saúde daquelas pessoas. Pois é, eu te perguntar se te surpreendeu esse aumento de quase 9%, né, da população de rua. Bom, a gente está falando de um momento pós-pandemia, né? Se alastrou a vulnerabilidade, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo praticamente. Ficou dentro daquilo que eu aguardava, porque eu acompanho a população de rua todos os dias. Muita gente que perdeu a sua renda, não conseguiu pagar aluguel, perdeu suas casas. É isso, Léo, que aconteceu? Sim, o que acontece também na cidade do Rio de Janeiro, que a gente teve pessoas chegando também. Muita gente vindo tentar a vida. Exatamente. E muita gente vem tentar a vida sem ter um lugar para ficar, para arriscar. E é outro, isso? Exatamente. E temos também aqueles que só não aumentou muito, não tem um número mais alarmante por conta também da estrutura de abordagens sociais 24 horas, né? Que são profissionais que se dedicam 24 horas do seu dia a abordar, e é o primeiro contato que tem com a população de rua, né? Eu sou suspeito para falar, porque também um dia eu fui abordado por esses profissionais, né? Essa é uma equipe totalmente dedicada em prol daquelas vidas. O censo, ele me despertou a atenção de algo nesses dados.
64% dessa população, em geral, o ensino fundamental incompleto. Quando a gente tem também, no total desses dados, 10% totalmente analfabetos, a gente está falando de ano de 2023. Né? Então, desperta nossos olhares para outras pontas também, sim, como a educação. Né? Outro que me chama muita atenção no censo também são os dados de 16% que estão vivendo hoje em cenas de uso de drogas, né? Aqueles locais que são chamados com um termo pejorativo de cracolândias, né? Isso dói muito quando eu ouço a palavra, porque as pessoas associam quem habita esses lugares com outro nome pejorativo. Então, enquanto a gente não olhar a dependência química, aquelas pessoas como doentes, a gente não vai encontrar uma saída e uma melhoria para a nossa cidade. O outro dado que me chamou a atenção no censo, né? De total, 83% deles se identificam com pessoas pretas e pardas. Né? Um outro número é o 81%, 81,9% são homens, né? O sexo masculino impera nas calçadas, hoje marquises e bancos de praça da nossa cidade do Rio de Janeiro. E tem aquele público, né, menor de mulheres, né, em situação de rua. Não é o sexo mais frágil, porque na calçada não existe sexo frágil. Uma vez ali, todos são fragilizados. Sim, sim. Né? Mas é o corpo mais exposto da calçada. O que me chama a atenção para mulheres, que hoje também eu sou embaixador de um projeto, né? O projeto Menina, Moça, Mulher, a qual ali a gente atua na área de saúde, com ginecologistas, psicólogos, assessoria jurídica, oficina de acesso à renda. Inclusive, Léo, você estreou um canal, né, na internet, onde ele vai dividindo com a gente histórias de pessoas que moram nas ruas. Exatamente. Das histórias que eu postei nesse Instagram, né, que é o Falas da Rua Histórias, são 3 que chamam muita atenção, né, que tem um senhor chamado Alexandre que habita na calçada no Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, e ele caminha com a sua gatinha. Uhum. Eu falava com ele, seu Alexandre, qual é o seu medo aqui na rua? E ele fala comigo nesse momento que o medo dele é ele falecer e deixar a gata, sabe? Ai, meu Deus. Tem uma outra. Olha lá, Léo, a gente tem um pedacinho lá dos seus vídeos, né? De um dos seus vídeos. Vamos dar assistir? Vamos ver. Quantos anos você tem? Bom dia. É um prazer todo meu de estar falando com você agora, né? E eu tenho 49 anos, né? Sou do Rio de Janeiro. E esperei muito por esse dia, né? Para poder contar a minha história pessoalmente para você, Léo Mota, que para mim é uma referência também por ter passado por tudo que eu também já passei. É um prazer imenso estar aqui e poder explicar melhor de que forma eu cheguei aqui no momento que eu me encontro. Luana sobreviveu 4 anos à situação de rua. Não dá para imaginar. E às vezes quando eu passo, que eu vejo, eu fico pensando, né? A Luanda que a gente precisa ter esse olhar de fato. Porque outro dia eu saí lá desembarquei aqui em Congonhas e um rapaz veio me vender uns chocolates, umas coisas e tal, eu comprei. Aliás, ele veio me vender e antes de comprar, eu fiquei conversando com ele. Chama até com a Tati, que trabalha aqui comigo, a gente conversou um tempão. E ele me explicou que estava nas ruas, que tinha separou da esposa, não tinha para onde ir, não quis voltar para a casa da família. Ele era professor e não estava em condições de ir. Ele não queria voltar para a casa da família, então ele estava ali por uns dias para poder se organizar. Enfim, a gente sabe, esse cara falando super bem, cara assim, tranquilo. E naquela situação, e muita gente só enxerga a pessoa que está nas ruas, justamente com tudo assim, palavras e tudo que você possa pensar, pejorativo, né? Exato. Quando a gente sabe que são muitas histórias ali, né, Léo? E a gente que não viveu essa situação já sente, imagina você que morou lá, ouvindo esses relatos. Eu me emociono muito, principalmente com a história da Luanda, né? Luanda foi mulher em situação de rua,
ela com a própria fala dela, ela fala, né, que ela teve que se prostituir para também sustentar sua dependência nas drogas. E a Luanda, ela saiu das ruas. E o desejo dela era ter uma casa, e ela construiu a casa dela com as próprias mãos. Olha, a Luana que você estava me falando, que está construindo a casa dela, que estuda e ainda fica vendendo... Catarra escravo, e ainda... Ela que está construindo com as próprias mãos. Um dia ela queria ser livre, né? Então ela encontrou a sua independência para ser o impulso da sua liberdade. E ela também reconquistou o amor das suas filhas, né? E as netas também sentem muito orgulho dela. Então, eu crio Falas da Rua para dar uma chance de defesa às pessoas. Porque a população de rua, muitas das vezes, ela é julgada e leva o mesmo rótulo de todos, mas são 7.861 rostos, histórias, sentimentos e motivos, né? Então, o meu maior sonho é levar a voz dessas pessoas. Eu, em situação de rua, teve um dia que eu estava com muita fome. Aquele dia, eu devia estar uns 2 dias sem acessar um alimento. E uma senhora chegou para me dar uma quentinha, mas eu não ia conseguir comer. Eu perguntei a ela se ela podia sentar para me ouvir chorar, sabe? Então eu fiquei ali do lado dela, falando. Às vezes é a palavra, né? É a palavra que você precisava, né? Falando, eu queria que alguém ouvisse e se importasse, sabe? Agora a gente vai continuar conversando. Léo, sempre que ele vem aqui, sabe, por mim, eu ficaria horas escutando o Léo. Inclusive nós temos um assunto pendente, não é, Léo? Que é levar algumas pessoas para conhecer o Cristo Redentor. Vou fazer isso com o Léo, a gente sabe quão é importante. Então, esse está pendente, as agendas não conseguiram, mas a gente vai fazer isso. Agora, antes da gente encerrar o programa, me fala... bom, primeiro para assistirem, né, ao seu canal maravilhoso, para entender um pouco mais e sentir, né, tudo aquilo que você tenta passar com essa mensagem. E aproveitando e falando em mensagem, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Isso sigam, né, e conheçam, né, as histórias do Falas da Rua Histórias. Né, projetos futuros também estão para vir, também com música, né? Convidei o rapper Lenny Castelli para estar fazendo uma introdução aí comigo. E queria deixar aqui, para se despedir, já que a gente falou tanto do censo, né? Que a população foque no dado do censo, que é o oficial. Né? Não deixe de se levar por achismos, né? Porque muitas das vezes as pessoas passam números que não são oficiais e acaba alarmando toda uma população. Então foque no censo, que é oficial. É isso.